Boa noite, meninas. Como a Lauren disse, pode sentar, né, Ló? Sim. Vamos sentar. Eu me chamo Celina, né? Eu já conheço algumas, não, né? Eu acho que esqueci o nomezinho dela. A aluna que ficou conosco, né? Num eventozinho que nós tivemos. É um prazer estar aqui, né? A Lauren tinha falado desse livro maravilhoso. Eu tenho uma lida muito, é maravilhoso mesmo, Ló. Próxima turma eu quero entrar para fazer do começo ao fim aqui. Mas assim, meninas, eu me chamo Celina, sou casada há 23 anos, tenho 5 filhos. E nós estamos nesse processo, todas nós, né? O Senhor capacita um pouquinho mais, né, para a gente poder passar, mas nós ainda estamos no processo. E isso eu penso assim, que é transformador, quando o Senhor faz isso conosco. Todas nós estamos no processo, né, aprendendo a cada dia, é um dia de cada vez, né, que nós vamos estar aprendendo, que nós vamos estar... eu penso assim, vendo as maravilhas que Deus fez quando a gente olha para trás. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas quando a gente olha que chegamos até aqui, Senhor, nós vamos sim. Então, é que nós possamos realmente... Sempre quando nós falamos de um livro, nós temos outros, né? Mas assim, que não seja apenas só um livro, né? Tá terminando hoje, né, Ló? Ele tá terminando hoje. Ele foi muito bacana, ele foi muito legal, mas que ele seja um livro tipo de cabeceira de cama, que nós possamos estar olhando, né, relendo, vendo, pedindo, Senhor, fala comigo, né, mais e mais aqui, e o Senhor ele vai estar falando conosco. Amém? E nós vamos para a lição 8, né? Muito boa a lição de hoje. Vocês já leram? Já? Então tá ótimo. Quanto tempo, Ló, eu tenho? Tá. Mas então, como é que vocês geralmente fazem? A gente faz primeiro, depois comenta? Ou elas comentam alguma coisa da semana? Como é que é? A resposta você fala da semana anterior, é isso? Da 8 agora, né? Tá. Então nós vamos estar, né? Vamos estar falando dele. Aí, em algum momento, se alguém quiser falar algo, ou algo que tocar o seu coração, você pode estar falando. O Senhor lhe tocou algo muito assim, muito particular aqui no meu coração para a gente poder estar falando hoje. Porque ele tem, como vocês viram, ele tem vários tópicozinhos, né? Ele tem o mês de ser prestativa, ao mês de deixar um legado, né? Porque esse capítulo 8, ele vai falar sobre a irmandade. Eu achei assim fantástico. Quando a Lauren começou a falar aqui com a Jane, ela dizendo que a Jane incentiva ela incentiva a Jane, enfim, a irmandade ela vai falar sobre isso, né? O quanto nós podemos transformar, quanto para o bem e quanto para o mal. E nada melhor do que mulheres para fazer isso, não é verdade? A Lauren deve ter fez o curso junto com a Jane, eu creio. Olha só, quantas não tem aqui? São o quê? 2, 4, 6, 8? 8, né? Tem 8. Então, delas duas, 8 já estão aqui, olha só. Então, é uma multiplicação boa, certo? Mas podia ser algo também ruim. Não é verdade, Ló? Podia estar conversando aqui sobre outras coisas, né? Porque ela vai falar aqui sobre o feminismo, se vocês viram, né? Vocês deram uma lida, vai falar sobre isso aqui. Então, quando ela começou a falar sobre isso, eu achei lindo porque ela diz que quando começaram o quê? 4 mulheres dentro de um apartamento. Quando foi, tipo, 2 anos depois, já tinham 20 mil. Não é verdade? Já tinham 20 mil mulheres, olha só. Então, quer dizer, e principalmente quando nós somos o quê? Nós nos juntamos
para fazermos algo e a gente vai propagando para outra com uma convicção. Você já viu aquele pessoal que vende as coisas, que eles têm aquela convicção que diz, isso aqui é bom, e faz isso, e você vende tudo que você tem, porque ele está dizendo que aquilo ali é bom, não é verdade? E aí ele fala com uma convicção tão grande que você fica assim, não é verdade, eu vou entrar nisso aqui. E vai vindo um monte de gente, vai proliferando um monte de gente. É assim que nós devemos fazer aqui também. Só que aqui de uma maneira diferente, para o reino. E esse reino, ele começa onde? É na igreja que começa? Onde é? E nós? Mas dentro da nossa casa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa diferença que ela começa dentro da nossa casa. Eu não sou diferente de vocês. O meu processo, que eu ainda estou em processo, eu achei tão bonitinho esse vestido, eu vim até com ele hoje, vocês não vão conseguir ler, mas diz assim, ó. Só vive o propósito quem suporta o processo. Amém? Vamos ler de novo? Você tem suportado o teu processo? Ou quer deixar ele pelo meio do caminho? Eu não aguento mais viver esse processo. É uma pergunta para nós essa noite. O que eu tenho feito com o que o Senhor deixou nas minhas mãos? O que Ele me deu? O que eu tenho feito com o que Ele me deu? O que Ele me deu como mulher? Ele me deu casa, filhos e marido. Certo? Eu trabalho fora. Amém. Mas nós vamos falar de casa, filho e marido. Ok? Almeje fazer a diferença. Esse vai ser o nosso tópico de hoje. Amém? Como ele não é tão grande e no decorrer, se alguém quiser falar algo que falou seu coração durante a leitura na semana, vocês podem interromper, não tem problema nenhum, tá? Aqui diz, em 53, John, pastor britânico, escreveu um livro valioso e revelador, intitulado Piedade Feminina, em que ele mostra a enorme diferença que as mulheres fazem ao bem-estar moral e físico da comunidade. Ele fala aqui do homem? Não, somos nós, né? Ele cita Adolphe, famoso pastor francês do século XIX. Ele diz assim, ninguém é mais influente neste mundo, seja para o bem ou para o mal, do que as mulheres. Que influência você está tendo dentro da sua casa? Qual é essa influência que você está tendo para o seu esposo, que você está tendo para os seus filhos? Ah, Celina, porque tu não conhece meu marido. Tu não conhece os meus filhos. Realmente, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Então, se Ele delegou isso a nós, essa sabedoria que Ele diz que Ele nos dá, é porque nós podemos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Amém? É na página 204, tá? Desculpa. Tá todo mundo acompanhando, né? E aqui ele diz assim... Aos olhos de James, a feminilidade verdadeira era tão importante que a força e o sucesso de uma nação dependia dela. Sem a influência de mulheres virtuosas, o tecido moral da sociedade se rasgaria. As famílias se desfaziam e os pais afundariam na degradação e ruína. Ele conhecia a influência para melhor ou pior das mulheres. Sempre aqui chamando a nossa atenção do que nós podemos fazer, do que nós somos capazes de fazer. Imagina uma mulher influente, como ele fala aqui no começo do feminismo, essa influência, né? De fazer sempre o contrário do que Deus manda nós fazermos. Agora imagina, elas não têm o Senhor. Imagina nós que temos. O que nós não podemos fazer? Amém?
Cada mulher rica ou pobre, casada ou solteira, tem um círculo de influência dentro do qual, dependendo do seu caráter, ela exerce certo poder para o bem ou para o mal. Cada mulher, por virtude ou desvirtude, sabedoria ou tolice, dignidade ou leviandade, acrescenta algo à nossa elevação ou degradação nacional. E aqui embaixo ele diz assim: é verdade que cada mulher tem sua esfera de influência, dentro da qual exerce certo para o bem ou para o mal. Aqui eu paro um pouco e eu volto a 15 anos atrás, quando o Senhor me chamou. Quando eu vim foi de uma maneira bem... Eu não gosto muito daquele termo quando as pessoas dizem assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, porque eu creio, né, que quando nós estamos fora de um aprisco, o Senhor nos chama. E Ele tem as suas maneiras de nos chamar, de chamar a nossa atenção. E a minha atenção naquele momento, eu pensava que era do tipo assim, eu trabalhava e eu pensava, talvez se Ele mexesse no meu trabalho... Não sei se ia doer tanto. Depois eu pensava, não, talvez se mexer na minha família, talvez não vai doer tanto. Eu pensava isso, certo? Às vezes nós falamos ou pensamos coisas que nós nem sabemos, às vezes por nossa tolice, como ele fala aqui, né? E eu pensava isso, meu esposo falava alguma coisa para mim, eu dizia assim, se eu me separar de você amanhã, vai fazer 2 dias, faz 2 dias. Se eu me separo hoje, amanhã faz 2 dias. Eu dizia isso. Por quê? Porque eu estava tão envolvida com o meu mundo, o Senhor não tinha me chamado, certo? Mas eu estava tão envolvida com o meu mundo secular, do meu trabalho, tão envolvida com aquilo, que eu penso assim, Ele tinha que fazer dessa forma para me vir. Porque senão eu não ia, sabe, perceber, eu não ia... por exemplo, hoje Lauren ou Jane trabalha fora e tem casa. Então, eu creio, assim, que elas têm aquele, né? Aquele equilíbrio. Mas eu, Celina, não iria ter. Pode ter certeza. Nossa, eu trabalhava e eu queria ganhar um mundo. Eu sempre gosto de falar daquele Dexter. Vocês assistiram esse desenho há muito tempo atrás? Dexter, o que vamos fazer hoje? Dizendo, vamos ganhar um mundo. Era eu queria ganhar um mundo, né? Assistiu, né? Era Pink e o Cérebro, isso. O que nós vamos fazer, né? Ele falava, vamos ganhar o mundo. Ele queria ganhar o mundo. E esse era eu queria ganhar o mundo. E quando nós olhamos só lá para fora, a gente não consegue ver o que está acontecendo dentro da nossa casa. Que é onde o Senhor quer chamar a nossa atenção. Para mim, Celina, foi dessa forma. Irmã, precisa assim para todo mundo? Não, eu não sou igual a vocês. Talvez o poço de vocês pode ser mais raso que o meu. Né? O meu foi preciso dar uma cavada bem lá no fundo para ele poder me chamar. Mas talvez não, talvez vocês sejam rasinho. Ele chama, como é teu nome? Rosanira? Rosalina, ela está ali, né? Eis-me aqui, Senhor. É diferente. Não é verdade? E eu lembro que quando o Senhor fez isso, Ele colocou entrou uma pessoa no meu casamento. Quando aquilo tudo aconteceu, eu vi que meu trabalho, ele não era tão importante quanto eu pensava que fosse. Aquela minha arrogância, ela não era daquela forma. Não tem, às vezes, quando a gente está no meio das mulheres, que alguém está falando e você também quer falar, porque você quer se sobressair, você não quer ficar ali? Não, teu marido faz... Não, mas eu faço isso com o meu. Eu faço. Não fala isso? Quando ele está conversando ali no cantinho com alguém, a gente está conversando aqui, nós duas, ele está falando, não é assim não. Não é assim que a gente faz. Muitas das vezes, nós fazemos isso. Ele nem termina a frase, a gente já termina a frase por ele. Não é verdade? Não, está mentindo, não é isso não, amor. Está errado, não é isso não. Deixa eu te explicar. Nós fazemos isso. E, de uma certa forma, eu fazia isso também. Né? Eu não era do tipo assim, espalhafatosa, do tipo barraqueira, né? Porque tem muita de nós que é meio barraqueira, né? E eu sou e pronto, né? E faço e aconteça, ainda acha que é o máximo. Não, eu não era assim, eu era mais tranquila, eu era muito sutil.
E sempre eu falo para as mulheres, porque eu conheço esse ladinho sutil, esse ladinho toda meiga, esse ladinho que senta bonitinho, que conversa manso. Só Deus sabe como é dentro do coração. Tem uma historinha que eu gosto muito, que diz assim, tem um garotinho que o pai dele eles estão na igreja, o pai dele fala, senta. Ele diz, não sento. Senta, não sento. Senta. Ele diz, eu vou sentar, mas por dentro eu estou de pé. Quantas de nós hoje não estamos de pé dentro da nossa casa? Não é verdade? Não tem aquele tasmania, fica... Tu vai ver, não sei o quê. É mais ou menos assim. Mas eu estou de pé por dentro. E eu tenho uma coisa comigo. Eu não engano a Lauren. Perdão, eu posso até enganá-la. Mas o Senhor não engano. Quando eu quero fazer algo, o Senhor disse, Celina, para que isso? Eu estou te vendo. E isso é tão maravilhoso, porque Ele te mostra como tu és por dentro. Né? Precisa mudar nisso. Quantas vezes Ele falou para mim, se eu mudar o Naoto, mas tu vai continuar do mesmo jeito, porque é você que precisa ser mudada. É em mim que precisa ter essa diferença que ele está falando aqui. É em mim. Porque senão esse livro eu não ia chamar tipo Mulher Design Divino, era Homem Design Divino. Então somos nós que ele está chamando para fazer essa diferença dentro da nossa casa. E o Senhor me chamou, e foi dessa forma. E às vezes, muitas de nós, quando passamos por isso, a gente pensa assim, né? Eu descobri tudo, ele deixou, mas ele vai voltar bem mansinho para dentro de casa. Não é assim. Não é. Você ainda vai engolir vários sapinhos, várias perninhas, né? Você vai ter que ficar quieta. Quantas vezes eu olhei e meu esposo olhava para mim e dizia assim, eu não te amo mais. Eu não lhe amo mais. Você não precisa de mim. Você não precisa de mim. Quando ele falava isso, no meu coração dizia assim, ela precisa de mim. Por quê? Porque ela parece ser submissa. Olha só. Não, meu marido não liga para essas coisas não, de submissão. Liga, irmã. Liga. Não queira ser o homem de casa. Não queira. Queiramos ficar com o papel que o Senhor nos deu. Qual é ele? Auxiliadora, ajudadora, Ezer. Ezer quer dizer aquela que faz o papel do Espírito Santo, vocês sabem, mas é Ele que está em nós, né? E através de nós aquilo vai fluir. E eu vim para dentro de casa. O Senhor falou para mim, eu estava grávida do meu segundo filho, foi quando tudo isso aconteceu. O Senhor me levou para dentro de casa. Ele me avisou. Gente, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele me avisou que eu ia sair do meu trabalho. Depois da minha licença maternidade, no domingo, eu ia voltar na segunda-feira, no domingo eu tive um sonho que eu saía do meu trabalho. Quando eu cheguei no meio do caminho, o Senhor me disse, lembra do teu sonho? Eu falei, lembro. Eu falei, Senhor, será que eu vou sair hoje, né? Nossa, muito, né? Muito papum, né? Vamos dizer assim. E quando eu cheguei no meu trabalho, o gerente me chamou e disse, com aquela conversa, né, que todo mundo tem, e falou, Celina, a partir de hoje você não faz mais parte do quadro da empresa. Eu disse, eu já sabia. Como assim? Eu disse, porque o meu Senhor me avisou. E Ele me avisou que Ele ia fazer aquilo. Gente, eu toda quebrada, toda precisando de tanta coisa. Mesmo assim, Ele fala conosco. E é maravilhoso. Não pense você que talvez você tenha uma luta e dizer, Senhor, o Senhor não está vendo. Ele está vendo sim. Ele está vendo. Só que Ele quer que nós nos calemos para que Ele venha tratar em nós primeiro. E o Senhor me levou para dentro de casa. Porque Ele queria que eu soubesse administrar a minha casa, que eu não sabia. Tinha secretária, Dona Celina, eu faço o quê? Minha filha, faça o que você quiser. O que eu faço para comer? Faça o que você quiser. O que tiver aí, você faz. É isso que o Senhor quer para mim e para você? Não, não é isso. E Ele me levou. Eu lembro que eu ainda fiquei com pessoas para me ajudar durante 2 anos. Eu lembro disso. Ele me fazendo me lembrar disso hoje. 2 anos. Depois de 2 anos, Ele tirou essas pessoas de perto de mim. Ah, Celina, não tinha como pagar uma diarista? Tinha. Por isso que fala, você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, mas quando chega um tratamento do Senhor, Ele chega. Você pode ter certeza disso. As suas redes de segurança,
Bill Beckham, ele veio na nossa igreja uma época falar sobre igreja em célula. Ele falou sobre isso, eu nunca esqueço. Que o Senhor ele vai tirando todas as nossas redes de segurança. Um amigo que pode me ajudar, ele tira. Nossa, mas a Lauren só queria se aproveitar de mim, sumiu. Não, é o Senhor que tira, afasta, que Ele quer tratar. Mas eu tenho dinheiro no banco, pensa que não tem mais. Foi como ele falou, Bill, eu vou ser a sua rede de segurança. E quando eu olhei para tudo aquilo, eu dizia, Senhor, o Senhor vai ser minha rede de segurança. Minhas irmãs, eu quero dizer, não sei se é a situação de vocês, mas a minha situação devia a todos os bancos em Manaus, devia apartamento, devia água, devia luz, devia tudo que vocês possam imaginar, porque nós não tínhamos um controle financeiro. E com tudo que tinha acontecido, piorou mais ainda. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo ele vem para roubar, destruir e matar. Quando ele não te mata fisicamente, mas ele te mata espiritualmente. Só que quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Tive que ir pagando um apartamento, tive que devolver meu apartamento para a construtora. Tu sabe assim, aquele sonho que tu tá vendo ele né, ser levantado do chão, e você chega ali, todo mundo entrando, e você não entra. Essa fui eu. Eu não entrei. E aí vinha eu trabalhar na minha vida, da confiança, do esperar, do restaurar, do curar e de tudo mais um pouco que a gente sabe que o Senhor faz conosco. Mas eu entendia que algo Ele queria para a minha vida. Que algo Ele queria fazer. Porque Ele não ia me levar para dentro de casa para me deixar ali para nada. Ele não ia fazer isso. Eu lendo esse livro aqui, eu acho que vocês vão lembrar do nome dessa mulher. Kim Wagner. Vocês lembram do nome dessa mulher aqui nesse livro? Que ajudou, esteve com elas para formatar esse livro aqui. Vocês lembram que elas se reuniram? É nesse capítulo aqui da Irmandade. Kim Wagner, eu estava na minha casa, à noite eu dizia, Senhor, eu ainda dizia assim, Senhor, eu sei que o Senhor fala com a irmã através para falar comigo, eu sei que o Senhor fala nos louvores, eu sei que o Senhor fala com ela, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Fale comigo. Diga o que é, Senhor, que eu preciso mudar. Diga o que é que eu preciso fazer a diferença dentro de casa. E uma bela madrugada, eu orando ao Senhor, o Senhor trouxe Kim Wagner, que é algo assim que não é do nosso cotidiano, não é verdade? O cotidiano é Helena Tanuri, Ana Paula, Valadão e várias outras que temos. E quando eu procurando no YouTube tinha Kim Wagner. Você sabe quem era Kim Wagner? Kim Wagner. O casamento dela era o casamento dos sonhos. Meu marido é pastor, casou com um pastor lindo, ela linda, professora de escola bíblica, Kim Wagner. Ensinava sobre submissão para as irmãs. E o marido lá, pastor. O que o Senhor quer falar conosco essa noite, vocês prestem bem atenção. Eu não sei se todas aqui são casadas. Mas Kim Wagner, ela matou o marido dela espiritualmente. Depois vocês procuram. É do tipo assim, eu acho que vocês não fazem isso, mas eu fazia muito. Ainda fico me policiando, porque eu ainda tenho vontade de fazer. Meu marido às vezes sai, não, vou estacionar aqui. Não, não estaciona aqui não, estaciona desse lado, bem aqui, coloca aqui. Ela fazia isso. Tu não tá vendo esse buraco? Passou dentro do buraco, caiu dentro do buraco com um carro. Meu Deus, mas tu não viu esse buraco? Eu, hein? Não acredito. Eu fazia isso. Lógico que meu marido não estava, né, ao nível do marido da Kim Wagner, né? Mas ela matou ele para ver, né? Ela conta isso. Depois vocês procuram o testemunho Kim Wagner, vocês vão ver. Ele é todo legendado. E ela diz que quando ela olhou para o marido dela não queria mais pregar. O marido dela começou a se isolar dentro de casa. E esses dias nós ouvimos isso, não ouvimos? Mais ou menos de um casal de missionário. Missionário. Nós ouvimos isso na mentoria, não é, Lauren? Na mentoria. Que eles estavam no psiquiatra. E o psiquiatra falou o quê, Ló? Você está adoecendo seu marido. O que eu e você estamos fazendo dentro de casa?
Nós estamos levando cura ou nós estamos levando doença para dentro de casa? Que Wagner teve que se retirar. Ela se retirou. Tem um livrinho que eu já procurei esse livro, eu não consigo achar, que foi o livro que falou muito ao coração dela. E ela chegou em casa, reuniu todos eles e foi pedir perdão. Hoje é dia de pedir perdão. Amém? Hoje é dia de pedir perdão. Ah, eu não vou pedir não, quem faz é ele. O Senhor diz que nós temos que dar outra face. É difícil, minhas irmãs. Porque nós não queremos ir lá para João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Nós não queremos isso. Ele diz que os humilhados serão exaltados. Estamos nos humilhando para homem? Não. Estamos nos humilhando para o Senhor. Enquanto eu e você não entendermos isso, enquanto eu e você não entendermos, eu demorei muito, viu, irmãs? Porque é muito lindo quando a gente fala na igreja, o que está por trás dele, eu tenho que ver. Irmãs, não vamos nos enganar. A gente olha quem está na nossa frente, nós queremos esmurrar quem está na nossa frente, não é verdade? Porque é a pessoa que nós estamos vendo. Porque quando você começa a olhar o que está por trás realmente, não só de falácias, aí o negócio é mais estreito. Porque aí você tem que morrer para que outros venham viver. E aí eu terminei aquilo, eu chorei tanto quando o Senhor falou aquilo comigo naquela noite. Chorei tanto. E no dia seguinte ainda continuou mais ainda. Eu queria ouvir um louvor. E assim, na minha sala tinha um ar-condicionado, que aquela caixa fica para fora. E eu sei que o ar-condicionado do vizinho de cima, ele pingava em cima do meu ar-condicionado. Tum, 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 tum. E aquilo começou a me incomodar. Fechava a janela, mas eu escutava. Parecia que eu só escutava aquilo. Eu não conseguia escutar o louvor, só aquilo. Eu dizia, ai, que coisa chata. Essa goteira, o Senhor disse, assim tu estás. Assim tu estás. Quantas de nós não estamos assim na nossa casa? Irmãs, não é fácil. Não é fácil. Sempre quando eu falo isso, um processo, ele não é fácil. Ele é dolorido. Ele é penoso. Ele requer renúncia. É isso que ele requer. Que às vezes nós viemos falar de algo para mim ser, para que eu faça o bem, mas ele é dolorido. Não adianta a gente filosofar, fantasiar, falar um monte de coisa linda aqui, que ele é dolorido um processo. Não é verdade? Ele é dolorido. Tinha dias que eu não conseguia, às vezes eu conversava com uma irmã, eu ia para casa, no meio do caminho parece que eu não tinha conversado nada. Voltava tudo de novo e ligava. E aquele homem ali do meu lado, é como se fosse assim, tô nem vendo. Porque o processo era meu. Para nós estarmos aqui hoje, eu creio. E eu acho muito lindo quando o Senhor diz assim, quando nós colocamos a mão no arado, nós não olhamos e nem voltamos, nem é para ficarmos no meio do caminho, é para estarmos em movimento. Lori me conhece um pouco. Eu não sou uma mulher de morrer sozinha na praia, como às vezes a gente fala, né? Eu não sou. Lógico que você não vai estar contando a sua vida para todo mundo, mas com que você venha pedir ajuda. Se o Senhor quisesse que nós andássemos sozinhos, Ele não mandaria ir de 2 em 2, não é verdade? E nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém que venha nos aconselhar. Quantas das vezes eu chegava com as irmãs, porque às vezes a gente ainda quer ser coitada. Gente, teve uma época que eu queria ser coitada. Que eu queria, assim, ter aquela, sabe, ai, meu Deus, assim, comigo, assim, uma coisa, assim, eu queria aquilo. Dentro de mim, dizia, para que tu quer isso? Mas eu queria, sabe, assim, mostrar, eu quero, eu preciso ter aquela pena de mim, eu preciso. E às vezes eu ia conversar com as irmãs. Eu louvo a Deus pelas irmãs, irmãs e mães na fé que Ele me deu, que elas não passaram a mão na minha cabeça, irmãs. A pior coisa é isso na nossa caminhada.
é alguém chegar para você e for falar com você o que é realmente para falar, ai não, Lauren, Jane, ai não, só quero ser. Deve ser a esposa do pastor, né? Acha que é melhor do que a gente. Então, a irmã chega, ih, quem é ela que está pensando? Quem é? E elas eram muito francas comigo. Quando eu chegava para falar alguma coisa, que às vezes a gente quer falar do marido, né? Assim, né? A gente quer dar aquela alfinetada, assim, né? Às vezes a gente quer. E quando eu falava aquilo, elas diziam assim, e você é a coitada, né, Celina? Você não faz nada, você é santa, não faz nada. Ficava com tanta raiva delas. Ficava com raiva. Eu saía dali com tanto ódio, quando eu chegava no meio do caminho, o Espírito Santo dizia para mim, elas têm razão. Eu chorava tanto, irmãs. Que era o Senhor me mostrando como realmente eu estava por dentro. Amém? Então, para nós sermos o que esse livro está dizendo aqui, ele tem que fazer uma transformação de dentro para fora em nós. Porque eu posso ir ali fazer uma escova, né, pintar um cabelo, colocar uma maquiagem, ficar bem. E dentro de mim, como está? Será que eu estou fazendo algo para o bem ou para o mal? O que eu estou fazendo da minha vida? E aqui ele diz assim, chegou a hora de fazermos um movimento diferente. Eu queria esse movimento diferente dentro da minha casa. Ele me arrancou para dentro da minha casa. Eu dizia, não, eu não posso ficar aqui dentro da minha casa por ficar aqui dentro da minha casa. Minha casa não é perfeita, irmãs. Não é perfeita. Mas eu penso, Senhor, eu estou enxertada em João 15. Eu estou enxertada na videira verdadeira, assim como vocês. E eu penso, se nós estamos enxertados no que é perfeito, a cada dia eu posso me aperfeiçoar. Amém? Santificação o que é, minhas irmãs? Santificação é você querer melhorar cada dia. Senhor, isso aqui, olha, o Senhor, hoje eu estou fazendo um propósito em relação à vida dos meus filhos, e hoje ela falou algo que ela disse assim, eu achei tão lindo quando ela falou assim, se você faz isso, por que tu fala com o teu filho para ele não fazer? Eu falei, Senhor, é verdade, eu faço isso mesmo, Senhor. Me perdoe, me ajude. Eu faço isso. Porque você vê aquela réplica fazendo, mas você quer que o outro pare. Não tem uma historinha que geralmente é contada na igreja, que o telefone toca, mamãe, diz que eu não tô. Eu estou ensinando ele o quê? A mentir. Mas a gente acha que uma mentirinha ou outra é tranquilo. Né? Então, essa diferença ela tem que começar dentro da nossa casa, porque se ela começa dentro da minha casa, é uma sociedade transformada. É uma igreja transformada. Porque a minha casa, ela é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então, se ele fala que nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer essa diferença que o Senhor fala. Amém? Uma revolução contracultural pacifica de mulheres que se opõem à onda da sociedade e ousam a se alegrar no design de Deus para elas. Eu quero isso para a minha vida. Digo, Senhor, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher sábia. Eu quero ser essa mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero ser, sim, essa mulher empoderada de Provérbios 31. Eu quero isso, porque essa sim é ser assim. Irmãs, é possível sermos assim. É possível sermos assim. O Senhor disse que Ele falou que Ele ia nos tirar do mundo. Ele disse que ia nos tirar? Não. Nós vamos continuar aqui, até Ele nos levar. Mas nós podemos andar na contramão do mundo? Podemos. Podemos ser mulheres submissas, sim. Agora, não é fácil, tá? Mas nós podemos andar nessa contramão, sim. No Senhor nós podemos. Amém? Nossa oração é que pelo poder do Espírito Santo, não é pela nossa força. Pela nossa força, nós não vamos conseguir nada.
mas pelo Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, por ele nós conseguimos. Amém? Mulheres tementes a Deus, ela diz assim, impeçam a desintegração dos gêneros sexuais diferentes, da sexualidade, do relacionamento homem-mulher, dos padrões morais, do casamento e da família, e influenciam a sociedade rumo ao bem-estar e à fé. Somente Deus conhece a grandiosidade dos efeitos dessa influência durante gerações e gerações. Eu quero isso para minha casa. Eu quero assim isso para os meus filhos, Mateus, Lucas e Sara. Eu quero isso para a vida deles. Eu quero isso para a vida dos meus netos. Eu quero que ele vá alcançar a minha geração. E eu creio que todas nós queremos isso aqui. Porque eu creio que a gente não vai passar 8 semanas aqui, ou 9 ou 10 semanas, aí eu vou lá porque é legal. Né? Aí eu vou pegar 2 ônibus, um ônibus, então eu vou de carro pegar um engarrafamento só para mim estar ali? Não. Temos que ter essa diferença dentro da nossa casa. Amém? Vocês têm certeza que não querem comentar nada até agora? Ah. E aqui diz assim, ó, em relação desse estudo, ele diz assim, desafiando você a se posicionar, a fazer a diferença. Se posicione para fazer a diferença. Minhas irmãs, quando eu falo disso, é como eu falo de comida. A Lauren, ela conhece, ela sabe. Quando eu falo de comida, quando eu estou fazendo comida, eu amo cozinhar. E para mim ela é linda, sabe? As cores, o formato, é lindo. E quando eu vejo isso aqui fazer a diferença, isso para mim é algo assim, realmente, quando a gente olha, é sobrenatural mesmo. É vivermos no sobrenatural do Senhor. Minhas irmãs, o que é para nós fazermos, o Senhor não vai fazer. Você pode ter certeza disso. Não tem irmãs que diz assim, eu vou fazer a obra porque eu vou cuidar dos seus e o Senhor vai cuidar dos meus. Irmãs, Ele não vai lavar a tua roupa, Ele não vai fazer a tua comida, Ele não vai fazer isso por você. É você que vai fazer. E Ele vai capacitar você a fazer isso. Porque eu glorifico a Deus nessas minhas atividades em casa. Porque lá é meu altar. Lá é o meu altar. Eu saí, eu vou para o curso, eu não quero nem saber, eu vou deixar tudo por fazer aí, quem quiser se vira e faça. Não, deixe pronto o que você pode. Deixe uma mesa arrumada. Querido, olha, então, tá ali no fogão. Só esquente. Olha que bênção. Aí vocês estão aqui e eu também, papai fala aqui, fala lá. Porque Ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Só que se nós vivermos em rebelião dentro da nossa casa, como que nós queremos ver o agir do Senhor? Se nós somos rebeldes. Eu sempre penso na questão quando a gente pensa assim, a irmã, aquela irmã é uma bênção. Só sabe quem é uma bênção quem convive comigo, os meus filhos e o meu marido. Porque eles me assistem na minha alegria e na minha tristeza, na minha raiva, naquelas coisas que de vez em quando você tem. Irmãs, como é que eu vou falar isso aqui? Eu vou usar uma expressão de uma irmã, que eu amo ela diz assim, Celina, a gente não quer prestar não, ela fala desse jeito. A gente não quer prestar não. Minhas irmãs, fazendo esse propósito, esses dias tem umas 2 semanas. Nossa, eu orei, fiz tudo, né, como era para fazer, me levantei, lá em casa é 5h30 para levantar, né, porque os meninos têm que ir cedo para a escola. Me levantei, fui fazer o café. Chamei a minha filha, a gente sabe que é muito cedo. Chamei a minha filha e eu ali, né, uma bênção. A minha filha veio.
Só que a minha filha veio do quarto de uma maneira que geralmente ela não vem. Sabe aquele pé de elefante? Tum, tum, tum. E eu escutava aquilo da sala, aquilo no meu ouvido. Sabe assim, aquelas pisadas, sabe? Que a gente já sabe que tem alguma coisa que não está legal. Minhas irmãs, a minha filha ela só passou por mim, eu não contei outra. Na mesma hora, para você ver, é orar e vigiar. Não é só orar e deixar de mão, não. Na hora que a minha filha passou, eu peguei ela pelo cabelo. A Celina. Ai, irmã Celina, senhora, sim, eu. Sabe assim, você vem aqui. Aí quando eu fiz aquilo, né, soltei, eu digo, Senhor, preciso ser tratada. Olha só, Senhor. Vocês estão entendendo? Quanto mais eu busco, quanto mais aquilo vai se afunilando, mais o Senhor vai aparando as nossas arestas. Eu tinha por que fazer isso de manhã cedo com a minha filha? Eu não tinha por que fazer aquilo com ela. Mas eu fiz. Engraçado que e dentro de mim aquilo, antes dela ir para a escola, eu queria pedir perdão, mas aquilo, sabe, sabe quando fica brigando, o espírito e a carne fica brigando dentro de ti? Aqueles minutos antes de eu levar ela, aquilo ficou ali dentro de mim, ela já conversando comigo normal, mas aquilo dentro de mim, o Espírito Santo vai lá e pede perdão. Não devia ter feito aquilo. Aí fui lá no quarto e falei, filha, me perdoe, eu não deveria ter feito aquilo. Essa é a diferença que a gente faz dentro da nossa casa. Quando eu faço, eu peço perdão. Né? Quando eu magoo, eu vou lá e converso. É. Eu achei tão lindo que eu olhei para ela, ela olhou assim e falou, não, mamãe, tá bom. Olha, aquilo... É por isso que diz que o amor do Senhor, ele nos constrange de uma tal forma, não é verdade? E a pessoa, não, mamãe, tá tudo bem. Me perdoe, mamãe, que eu não deveria ter feito aquilo. O Senhor ele tem falado aqui no meu coração agora, como que nós temos tratado os nossos filhos em casa, irmãs? Com esses puxão de cabelo, como eu fiz? E é muito rápido os nossos instintos, né? Os nossos insights, eles são muito rápidos. Você não quer fazer aquilo, já fez, já foi. Então, essa diferença, ela tem que começar dentro da nossa casa. Esperamos que você não simplesmente termine este estudo aqui e deixe as coisas como estão. Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas com você, primeiramente? Deixa o Senhor mexer. Deixa Ele tratar de dentro para fora. Ah, Senhor, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo. Não, você não tem síndrome de Gabriela, não. Você não tem, nem eu temos. 1 Pedro 3 diz que nós somos filhas de Sara. E Sara, se vocês lembram de 1 Pedro 3, diz que Sara, ela esperou o trabalhar na vida de Abraão. Ela esperou esse trabalhar na vida dele. E vocês lembram o que Abraão fez com Sara? Não é minha esposa. E o faraó já pegando aqui, né? Já levando para ele. Mas Sara, uma mulher temente ao Senhor, o Senhor fez o quê? Falou ao coração daquele homem. E 1 Pedro continua. Ela obedeceu a Abraão, chamando ele de Senhor. E não sofreu perturbação alguma. Por que que eu e você andamos perturbadas? Tem coisas que nós já falamos, eu falo isso de mim. Nós falamos há tanto tempo e o Senhor pode resolver rapidinho. Mas como Ele quer tratar essa ansiedade em nós, Ele vai deixando até o momento que eu reconheço. Irmãs, nós precisamos reconhecer nesta noite
O que nos tem impedido de fazer essa diferença dentro, em nós e na nossa casa. Nós temos que deixar de querer falar bonito na igreja. Né? De queremos ser bem para outra irmã. Porque o Senhor está nos vendo. E Ele quer tratar conosco. O que nesta noite nós precisamos deixar, igual aquela mulher que tirou aquele cântaro e jogou. O que eu e você precisamos deixar essa noite para que nós venhamos a fazer a diferença, para que esse legado verdadeiramente ele fique. O que eu e você precisamos fazer? Que nessa noite o Senhor lhe possa falar com cada uma de nós aqui, no nosso íntimo. O que eu preciso deixar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso parar de procrastinar? Aquilo que eu começo eu não termino. O que eu preciso fazer? Oramos para que você dê um passo adiante e envolva-se e ajude de maneira firme e decidida no avanço dessas contra-revoluções serena. É romper, minhas irmãs, é romper em fé. É romper. É um dia de cada vez, é romper. E quando nós fazemos isso, minhas irmãs, o Senhor ele vai à nossa frente. Ele vai. Teve uma época na minha vida que eu dizia assim, eu quero ver isso aqui. Eu quero ver. E esses dias conversando com meu irmão, eu achei tão lindo o que o meu irmão falou. Digo, Senhor, imagina eu ali fazendo aquelas coisas. Meu irmão olhou e disse assim, esses dias, mana, quando eu fiquei contigo, aqueles 2 anos, quando eu vi o Senhor fazendo as coisas na tua vida, eu dizia, Senhor, por que o Senhor faz só na vida dela e não faz na minha? Porque ele via o que o Senhor estava fazendo. E eu pedia, Senhor, eu não quero que o Senhor fique colocando dinheiro na minha conta. Eu falava isso. Porque às vezes tem irmão que diz assim, não, Senhor, o Senhor ele coloca dinheiro na conta. Eu não estou dizendo que ele não faça isso, não. Mas para ele dizer, Senhor, não coloca dinheiro na minha conta, não. Porque se o Senhor colocar, eu não vou aprender nada. Eu vou fazer tudo de novo. Eu dizia assim. E tem um curso de finanças que é maravilhoso. Se um dia a Lauren quiser para fazer com vocês, eu venho aqui para nós fazermos. Queridas, ali, é isso que eu estou dizendo, o romper em fé, como o Senhor ele faz. Ali eu vi milagre do Senhor. Milagre. Mas eu tenho que renunciar. Eu dizia, Senhor, eu não quero ser escrava de Mamon. Porque quando nós devemos, não pense em outra coisa, nós somos escravas de Mamon. Quanto mais eu gasto, mais eu quero. Quanto mais eu faço dívida, mais eu quero fazer. Ah, eu gasto mais do... Não. É. Não é verdade? Às vezes a gente mal pagou, mas já está fazendo outra. É assim. E às vezes eu não vejo nada dentro da minha casa. Às vezes a gente diz assim, às vezes o marido, às vezes nem dá dinheiro, porque Deus me dá dinheiro para essa mulher. Não tem sabedoria para nada. Ah, mas ele não me dá nada, porque ele não faz isso. O Senhor endurece. Eu queria tanto uma coisa, tanto, o Senhor sabe disso, tanto eu queria algo, que o meu coração ele ficou obstinado por algo, na verdade. Eu queria muito. Ah, Celina, mas tu queria a tua casa. Sim. É tão natural, né, você ter uma casa. Mas eu queria. Eu não queria saber de nada, eu queria a minha casa. Enquanto eu não descansei, o Senhor ele não deu a minha casa. E quando a gente descansa, não precisa nem você falar nada, que os outros falam por você. Os outros falam por você. Lauren sabe uma parte. Os outros falam por você.
Não adianta querer ficar mentindo e querer enganar o Senhor, que Ele sabe. Ai, não, vou dar uma de boazinha, né? Porque, ai, o outro não tá, né? Não tá vendo, mas o Senhor, Celina, eu conheço muito bem teu coração. Ele fala por nós. E que esse design bem aqui, que está finalizando hoje, ele possa assim fazer em nós. Porque eu creio que você já tem um monte de informação, né? Um monte de informações daqui. Com que eu posso pegar algo, Senhor, eu quero fazer a diferença, Senhor. Senhor, eu quero deixar um legado, como fala aqui, né? Senhor, eu quero me reunir com as minhas irmãs para a gente poder fazer algo produtivo. Não me juntar com elas para me falar da irmã, falar da vida dos outros, ou então falar do meu marido, falar dos meus filhos. Não. Porque às vezes a gente fala, olha, minha irmã está assim, assim, assado, vamos orar, aquela coisa toda, né? Mas o que eu posso fazer nisso aqui? Então, almeje ser produtiva, como diz aqui. Almeje esse poder da irmandade, como o Senhor nos criou. Almeje passar isso para suas filhas, ou para os seus filhos, para o seu esposo dentro de casa. Essa irmandade que está dentro da nossa casa. Para que nós possamos fazer essa diferença lá fora. Com que comece dentro da nossa casa. Amém?